Agora temos entrevista aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Convido a você a acompanhar conosco a diferença entre estágio e emprego. Conosco participa agora o presidente da Associação Brasileira de Estágios, o Semi Aroni Júnior. Obrigada pela gentileza, pelo aceite do convite em participar conosco aqui para a região de União da Vitória, no Paraná, cidade que faz divisa com Porto União, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Semi. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, e a todos os ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu. É um prazer para a Associação Brasileira de Estágios trazer os serviços sobre as informações de educação e estágio para todos os seus ouvintes. Nós é que agradecemos. Nós vamos falar sobre um assunto de grande importância à comunidade, que é sobre a diferença entre estágio e emprego. De início, eu já pergunto aqui a você, Semi, estágio, emprego não é emprego? Não, o estágio é educação. A lei 11.788 descreve a prática do estágio como um ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido dentro do ambiente do trabalho. A grande diferença é quando a pessoa vai dar a oportunidade de estágio dentro da sua empresa para um aluno da universidade, você vai procurar um aluno que não tem experiência nenhuma, e você vai propiciar a prática que é da profissão desse estudante correlato ao que ele tem na teoria na universidade, enquanto que o emprego relacionado com a CLT, você vai procurar um profissional com experiência, tem que cumprir uma carga horária de 8 horas, tem férias, fundo de garantia, verbas rescisórias. Do outro lado, o estágio, por ser educação, não tem experiência, não se exige nada do estudante. Você tem uma carga reduzida de 6 horas diárias ou 30 horas semanais para que o estudante possa ter a prática e também estudar com uma qualidade de vida que ele possa ter um financiamento, que é o grande ponto do estágio. O estágio é o maior programa de inserção de jovem no mercado de trabalho, porque ele concede bolsa auxílio para o estudante poder financiar os seus estudos, se manter na escola, porque a lei do estágio exige que o jovem seja devidamente matriculada na universidade, na escola técnica ou no ensino médio. Compreendido. Até porque o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou que o alto nível de desemprego no país, ele aparece de uma proporção tão gigantesca, e há muitos comentários acerca do assunto, e que se entende que o estágio é uma ferramenta essencial para o ingresso no mercado de trabalho. O senhor interpreta desta maneira também? Sim, no Brasil nós temos uma grande taxa de desemprego na faixa etária de 18 a 24 anos de idade. Vanessa, isso é um terrível problema econômico, social para o Brasil. Certo. Em outros países, nós também temos taxas de desemprego, como no Chile, na Coreia, Estados Unidos, na Inglaterra, e sempre essa faixa etária tem por volta do dobro da taxa de desemprego. E todas as nações têm seus programas para inserir o jovem no mercado de trabalho. E tirar aquele grande drama do jovem de, ao procurar um emprego, exige dele uma grande experiência. E aí entra o estágio como um complemento para dar para o jovem um financiamento do estudo por meio de bolsa, auxílio do estágio, dar a prática para ele da profissão, para que ele tenha uma melhor empregabilidade para ser inserido no mercado de trabalho. E mais, certo. quando você começa o
estágio logo nos primeiros anos da sua universidade, você consegue, jovem, o ideal pela carreira, ver se você gosta da sua profissão que você escolheu. Se você não gostou em determinada empresa ou um departamento daquela empresa, olha só, Vanessa, o jovem pode mudar de setor, pode mudar de empresa. E se ele, após fazer vários estágios sucessivos, não gostar do que ele viu na prática, ele ainda tem a chance de mudar de carreira sem perder 4, 5 anos da vida dele. Essa é uma grande diferença também do estágio. Com toda certeza, há uma oportunidade de até se identificar com a profissão, não é mesmo? E, terminando Fique à vontade. A importante pergunta que você fez, também dando acesso ao jovem para acabar com esse grande problema que o IPEA levantou, que é a grande taxa de desemprego de 26,6% das pessoas entre 18 e 24 anos de idade no Brasil. Essa é a intenção primordial, né, com relação, nós estamos apontando aqui à comunidade que há este alto índice de desemprego. Até nós perdemos o contato contigo, Semi, você estava explicando para a gente exatamente sobre isso. Semi está na escuta conosco? Sim, Vanessa. Ok, pode concluir então. Nós perdemos o contato, você estava falando com relação aos dados do IPEA e nós perdemos o contato contigo. Pode ficar à vontade para complementar, até porque já tem pergunta do ouvinte para você e eu já faço na sequência. Vanessa, então a sua pergunta, que tem bastante coerência sobre a grande taxa de desemprego que o IPEA verificou com pessoas entre 18 e 24 anos de idade, que é de 26,6%, que é um mal que aflige aos nossos jovens. O estágio é uma forma que o empresário, que as empresas, as corporações, podem abrir as portas para os estudantes, ajudar eles a ter melhor empregabilidade. O estágio, por outro lado, dá grandes benefícios para a sua empresa. O empresário que nos ouve agora, quando você promove um programa de estágio, traz jovens para serem um celeiro de novos talentos para o futuro da sua empresa, para que o seu negócio perpetue, você, empresário, terá grandes benefícios. Como o estágio é educação, o governo concede para você a eliminação de todas as verbas decisórias. O estágio não tem férias, ele tem um recesso remunerado. O estágio, você não tem as verbas decisórias, não tem de garantia, para que você invista no jovem, para que ele entre dentro da sua empresa, experiência, e a gente sabe que é difícil treinar uma pessoa, e o estágio propicia essa grande chance de você melhorar o Brasil pela educação. Então abra, né, você que é empresário, as portas para o jovem. Aposte no futuro do país. Você terá benefícios que é bom para você, para a sua empresa, para o jovem e para o Brasil. Ok. 2h44, ouvinte está de ouvidos aqui conosco. Fim do telefone é o 06 e diz o seguinte: estou ouvindo atentamente a participação e gostaria de saber a diferença de jovem aprendiz e estagiário. Interessante a pergunta do nosso ouvinte. Muito interessante. E nós vamos esclarecer para ele que a lei do estágio, ela, a 11.788, ela vai propiciar para o jovem que está devidamente matriculado na universidade, ou na escola técnica, ou até no ensino médio, um ato educativo escolar supervisionado e desenvolvido no ambiente de trabalho. A legislação de educação não é um contrato de trabalho. Enquanto que a aprendizagem tem uma legislação específica, existe uma cota que todas as empresas devem completar, é um mínimo de 5% da folha de pagamento, ou seja, do total dos empregados, ou no máximo 15%. O jovem aprendiz, ao contrário do estágio, ele pode começar a aprendizagem
dos 14 anos até os 24 anos de idade. É um contrato por tempo determinado, é um contrato de trabalho. Certo. Tem recolhimento de fundo de garantia, tem recolhimento de INSS. O aprendiz, o jovem aprendiz, ele fica 4 dias na empresa, uma carga horária também de 6 horas diárias, e 1 dia numa entidade formadora, uma empresa sem finalidade lucrativa, que vai dar um curso específico da área onde esse aprendiz vai atuar dentro da empresa. Então, estágio é um contrato de educação com segurança jurídica para você dar experiência a estudantes matriculados na universidade, curso técnico e ensino médio. Já a aprendizagem é para estudantes que estão no ensino médio de 14 a 24 anos de idade, e vão receber um salário mínimo, e é um contrato de trabalho que as empresas recolherão todos os impostos, vacilórias, que também é um outro grande programa do governo para inserir jovens no mercado de trabalho. Muito bem pontuado para a gente. Aproveito aqui e já emendo ao senhor o estagiário. Quando é que ele desenvolve aquele vínculo empregatício? Quando o estágio deixa de ser estágio. O estágio ele tem um máximo de 2 anos. Certo. Ele deve ser supervisionado pelo supervisor na escola e o supervisor dentro da empresa. Tem um documento jurídico para essa finalidade, assinado pela empresa, pela universidade e pelo jovem. Deve-se recolher um seguro de vida a esse estudante. Quando você tem todos esses conjuntos e o acompanhamento semestral com o relatório de estágio das atividades correlatas práticas com o que ele tem na universidade, isso é estágio. Se não tem esse termo de compromisso de estágio, com todas essas condições que nós falamos, com a limitação de 6 horas diárias ou 30 semanais, com o recesso remunerado, prevendo, inclusive, que esse recesso seja preferencialmente nas férias escolares para que os jovens consigam descansar, fugindo dessas regras, deixa de ser estágio. Muito bem. Bem pontuado aqui pra gente. Com sua experiência na área de estágio, muitos jovens, eles obtiveram este vínculo empregatício depois de um início em uma empresa do que o senhor tem conhecimento? Bom, eles tiveram continuidade? Eles tiveram. Eles jovens, o que a gente percebe, que, como tudo na vida, aquilo que dos dois lados, né, a experiência, a jornada inicial, empresas que têm supervisores que acolhem, que consigam fazer esse treinamento adequadamente. Do outro lado, o jovem que está presente de corpo e alma, consegue amadurecer dentro das experiências, dos estímulos, dentro das empresas, e ele permanece mais de 1 ano e meio, as chances vão aumentando gradativamente. Então, Vanessa, para a sua pergunta de jovens que conseguiram a sua oportunidade de virar empregados fazendo estágio, ela aumenta à medida que o jovem fique mais de 6 meses, mais de 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos. Por quê? Esse jovem já está treinado, a empresa já gastou muitos recursos, pessoas, treinamento, e quando aparece uma vaga, nesse momento que ele está há mais de 1 ano e meio, quem é a opção mais barata para a empresa, mais assertiva naquele momento? Uma pessoa que foi treinada por 1 ano e meio, conheceu quais são como é a cultura corporativa, quais são os clientes, quais são os fornecedores, os seus supervisores diretos, como funciona o negócio. É um jovem. Ao invés de você ir no mercado, procurar uma pessoa
que não conhece todos esses mecanismos que a gente falou sobre a cultura corporativa e o próprio negócio, ou essa pessoa que está bem treinada durante uma grande quantidade de tempo. Cria um vínculo, então, né? Jovem. Acaba criando um vínculo, não é mesmo, entre a empresa e o estagiário, e acaba se dando uma oportunidade a mais, até porque a experiência foi conquistada naquele momento, juntamente da universidade, enfim, são vários fatores, não é mesmo? E a gente costuma falar que o jovem, ele consegue o estágio quando ele faz dentro do processo seletivo por algumas competências básicas de comunicação, de proatividade, não pela sua experiência profissional. Uhum. E aí ele pode perder o estágio pelas suas atitudes. E depois de um ano, a empresa já percebeu quais são as atitudes de quem realmente tem vontade de permanecer e aqueles que foram dispensados porque não tinha aquela atitude que era inerente do negócio, que era algo positivo. Então é uma vitrine, você escreveu muito bem, e à medida que o tempo vai passando, surge um grande vínculo, mais do que emocional, porque muitas vezes é a primeira oportunidade, é o primeiro estágio, a primeira empresa. O estudante nunca esquece isso. Eu nunca esqueci meu primeiro estágio, provavelmente você também não. Eu estava pensando aqui. já estava aqui. Todo mundo que está aqui na redação já estava me sinalizando aqui que tem lembranças muito positivas. E tudo começa com o estágio, com uma oportunidade, não é mesmo? Até porque o senhor é presidente da ABRES, que é a Associação Brasileira de Estágios, que é a maior entidade de representação de agentes de integração do país, empresas responsáveis pela seleção e gerenciamento de vagas de estágio. O senhor diria que aqui no nosso país, as oportunidades de estágio, elas estão a contento? Olha, faltam muitas oportunidades de estágio. Nós temos, no Brasil, 18 milhões de jovens aptos a estagiar. Entretanto, Vanessa, apenas 1 milhão de jovens estão efetivamente fazendo estágio. É muito pouco. Nós precisamos ter milhões de vagas, abrir os espaços dentro das empresas, investir nos programas de estágio, criar espaços de desenvolver os nossos jovens para mudar o Brasil pela educação, acreditar no jovem, aproveitando dos benefícios da lei do estágio, com todos esses recursos e benefícios que o governo dá, para mudar esse grande problema do Brasil que a gente não quer que ocorra mais. Que aqui, Vanessa, por ser um país que ainda não está desenvolvido, mas nós vamos mudar isso, nós precisamos trabalhar para tentar estudar, para tentar se formar. Enquanto que países ricos, o jovem estuda para ter um bom emprego. Então, o estágio, os empresários que estão nos ouvindo, os seus ouvintes, abra a oportunidade para o jovem estudar, para ele ter experiência, que ele receba bolsa auxílio, para ele realmente ficar na escola até conseguir o diploma e nós termos mais profissionais formados com diploma no Brasil, que a gente mude o país pela educação. Tá certo, está aí a resposta. Até porque há uma grande curiosidade da comunidade sobre a diferença entre estágio e emprego e que foi muito bem pontuado nesta tarde pelo Semi Aroni Júnior, presidente da ABRES. Obrigada pela gentileza da entrevista. Até uma próxima oportunidade e uma ótima tarde ao senhor. Muito obrigado, Vanessa, a todos os ouvintes. Sempre com a Associação Brasileira de Estágios para o que vocês precisarem. Obrigado. Obrigada, um grande abraço.